Meus queridos amigos, amigas, neste momento Deus quer falar algo com você, algo comigo. A palavra de Deus vai nos dizer que bem-aventurado o homem que anda em caminhos, que trilha em caminhos perante a lei do Senhor. Salmo 119, versículo de número 1. Deus, neste momento, peço ao Senhor, Pai, para trazer a memória que traz esperança, que é a Tua presença, que é o Teu sofrer ali na cruz, ó Deus, que foi sofrimento, mas para nós a esperança de dias melhores. Obrigado, Deus, que o Senhor venha tomar teu lugar de primazia em meu coração e venha falar conosco, Pai. Nesse santo monte, onde reservei para gravar esse vídeo, para a honra e glória do Senhor Espírito Santo. A palavra que Deus hoje tem para nós fica em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 adiante. A palavra vai nos dizer assim: e disse-lhe um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para sua terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi chegando os cidadãos daquela terra, a qual o mudou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e de que preço de fome, e aqui pereço de fome. Levantai-me-eis, aqui interessante, levantai-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou chamado de teu filho. Faz-me como os teus trabalhadores. E levantando foi para seu pai. E enquanto ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo se lançou ao seu pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, e pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, e ele viveu, e tinha perdido e foi achado. E comeram, lançaram e se alegraram. Bom, queridos, neste momento quero ressaltar essa parábola do filho pródigo, que Deus aqui sabe que todas as coisas nos convêm, mas nem todas são listas para que elas não venham nos contaminar. Um certo dia, o pai tinha 2 filhos, e o mais moço chegou perante ao seu pai e falou: Pai,
eu quero minha parte da fazenda, eu quero ir embora. Então o pai vendeu-se-lhe, deu-se-lhe aquela parte da fazenda, ele vendeu a parte da fazenda dele e pegou o seu filho mais novo e pegou e foi embora. Querido, quando nós falamos de herança, quando nós falamos nessa palavra, nós vemos que a herança dos filhos são aquilo que os pais herdam, que os pais têm. Mas herança, a gente vamos pensar que quando, em falta do pai, em falta da mãe, a gente recebemos essa herança. Então é nesse momento que recebemos a herança. Mas ele era inteligente, ele era esperto, o filho mais novo. Ele falou, eu quero porque eu tenho uma parte disso, eu tenho direito disso, então eu quero. Então assim o pai deu ele a parte, pegou. Eu imagino que estava tão aflito, que estava tão impossível, que deve ter vendido barato aquela pedaço de terra dele, para sair logo. E saiu, diz a palavra, que foi para uma terra longínqua, longe. E lá veio a fome, a escassez, veio a falta do dinheiro que acabou. Aí veio até o moço ver e chamou ele para ele cuidar de porcos, apacentar porcos. E ali ele sentiu tanta fome que deixou comer bolotas, lavagem. Então, querido, quando ele pensa que não, ele falou, nossa, o que eu fiz da minha vida? Pequei contra o meu pai, pequei contra os céus e meu pai. Então ele caiu em si e pensou, poxa, até os trabalhadores do meu pai comem e bebem com fartura e eu aqui sem nada. Aí, querido, eu te falo, aí vem o arrependimento. Toda decisão há uma reação na vida do cristão. Se você caminhar pela direita ou pela esquerda, ou em caminhos retos, você vai ver que todo esse caminho tem uma diferença. A Bíblia fala para a gente ir caminhos reto, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para um lado nem para o outro, mas se seguir a Jesus Cristo dele. Um caminho reto perante o Senhor. Então, querido, logo ele voltou e longe seu pai avistou e falou, meu filho, esse é meu filho. Eu imagino que a vergonha desse jovem moço, ele falou assim, não, deixa eu ir embora, porque é difícil a gente chegar até o Pai, é difícil a gente chegar até a presença de Deus, porque a gente vem com vergonha pelas coisas erradas que a gente fez. Mas eu te digo, o Espírito Santo está me tocando neste momento para te dizer que Ele não te acusa do seu erro, Ele não te acusa do passado, Ele quer que você siga em frente, mude de personalidade, mude de caráter e comece a servir a Deus adiante. Deus não julga seu passado. Então o pai dele, aquele filho moço, avistou ele e saiu correndo, opa, vem cá, me dá um abraço. E ele falou, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Deus, Ele é o seguinte, quando você precisa, Ele está sempre com você. Quando você não precisa, Ele está sempre com você. Ele está sempre com você em todos os momentos. Então o pai falou assim, o que? Preparar melhor roupa, melhor sandália, um boi cevado, boi gordo aí, preparei que nós vamos festejar, porque meu filho que estava morto, meu filho que estava perdido, ele voltou.
Quantas das vezes a gente não saiu da presença de Deus? Saiu da presença de Deus e ficou com medo de voltar para a casa do Pai? Mas Pai, o Pai Celestial, Jesus Cristo, Ele quer que nós andemos com Ele. Ele quer que você seja humilde. Pecou, meu filho, você pecou, mas vem aqui, eu vou te abraçar. Vem aqui, eu vou te pôr um anel no seu dedo, o melhor anel. Eu vou te calçar a sandália do Evangelho, o escudo da fé, a couraça da justiça. Mas aí, esse é o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Então ali eles festejaram, creio eu, que há dias e dias. Porque o filho que estava morto, o filho que estava perdido, voltou. E assim é na nossa caminhada cristã. Muitas das vezes a gente pedimos a nossa herança. O que é a nossa herança? Nossos bens. E gastamos naquilo que não é lícito. Gastamos com aquilo que não é pão. Muitas das vezes eu já vim para o monte para usar droga escondido. Mas aqui, Deus, Ele está te vendo. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe o que você tem aprontado. E hoje estou aqui gravando uma reflexão para que você venha ter um encontro com Deus, voltar para a casa do Pai, assim como eu voltei. Assim como aquele jovem voltou ao Pai, e o Pai estendeu a mão e falou: filho, vem cá, Cristo te chama, Cristo te chama. Outrora, hoje, eu estaria vagando ainda pela cidade, pelo meu bairro, travado de droga, de cocaína. Mas pela honra e glória do Senhor, Deus me tirou desse vício, porque eu voltei para a casa do Pai. A Bíblia fala assim: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Então eu fui para a igreja, tive comunhão com os irmãos, voltei para a casa do Pai. A Bíblia vai nos dizer: a Bíblia vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então eu convido a tomar uma posição de homem de Deus e venha voltar para a casa do Pai. Porque toda vez que você volta para a casa do Pai, há uma festa diferente. Mas aqui, Deus quer deixar essa festa na eternidade. Quer que você fica, volte e permaneça na presença do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho medo de cair. Ah, eu tenho medo de cair de novo. Eu tenho medo de voltar a usar droga. Eu tenho medo de voltar a usar bebidas, usar coisas ilícitas aqui. Põe na consciência que a casa do Pai está aberta para você. Que a casa do Pai está aberta a todos os momentos para você. Se cair, Deus vai te levantar, você se levanta, você se levanta, porque quem escreve sua história não é você, é Jesus. Então, firma o toco, não perde sua herança, que a sua herança é sua família, não perde sua família, assim como ele perdeu a família e foi lá ter desejo de comer bolotas de porco, comida de porco. Não
Não deixe isso acontecer para depois você vir arrepender. A Bíblia vai falar, nos dizer: arrependei-vos que está próximo o reino do céu. Arrependei-vos que está próximo o reino do céu. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Oh, aleluia. Então, se você está em caminho largo, volta para o caminho estreito, volta para a casa do Pai, porque a casa do Pai te espera. Volte para a igreja. Mesmo, irmão Irineu, eu sou igreja do Senhor, o Espírito Santo habita em mim. Sim, mas nós temos um templo, onde ali nós consagramos a vida, onde ali nós desejamos a presença manifesta de Deus, porque a presença de Deus já está na nossa vida. Mas tem a diferença dele manifestar com graça e poder. Mas o Espírito já habita em nós, o Espírito Santo. Quando Jesus morreu na cruz, ele enviou o Consolador para que nós venhamos estar em alerta sempre. Então, vamos em nome de Jesus, não vamos retroceder não, vamos voltar para a casa do Pai. Se eu fosse dar um título dessa ministração, volte para a casa do Pai, seria: volte para a casa do Pai. 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 Volte à casa do Pai. Volte para a casa do Pai. É o que Deus tem para nossas vidas hoje. Ele te ama e está esperando de braços abertos para festejar por sua vida, por minha vida, sempre na casa do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja por todos, em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Irineu Gândara e sempre vou deixar uma palavra para vocês. Em nome de Jesus, simples, humilde, mas que venha você encher da presença de Deus, ter o privilégio de saber que Deus é Pai e você é filho, e Ele te espera. E Ele te espera. Volte para a casa do Pai, em nome de Jesus.